Sejam bem-vindos ao podcast dos Irmãos Prez. Eu sou o irmão Guilherme. E eu sou o Caio. Caio, primeira pergunta que não quer calar. Você que mora lá nas montanhas canadenses, no meio da montanha, depois das montanhas rochosas você mora, né? Sim. Como que tá o clima aí? Tá calor, pessoal. 30 graus, assim. Pelo menos tá batendo todo dia 30 graus. 30 graus? 30 Vai graus. falar que o Canadá é frio. Não, a gente tá no verão. Vai entrar no verão. A gente nem tá no verão ainda, já tá 30 graus. 30 graus, Calgary 30 graus. Pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Nesse podcast a gente vai falar de grandes mudanças no Plano Canadá e a gente vai falar de algumas tendências, algumas previsões nossas de coisas que ainda não se concretizaram ou não se concretizaram completamente. Exatamente. Mas antes, Caio, vamos para uma boa notícia. O pessoal tá voltando da praia, tá voltando do feriado. Feriado, né? O pessoal quer boa notícia. Vamos para uma boa notícia do Express Entry, das chamadas do Express Entry, cara? Vamos, a gente teve uma chamada agora, que eles chamaram 4.800 pessoas. Bastante. Bastante. Se olhar no histórico de chamadas, 4.800 é bastante. E a nota de corte foi 486, então a gente praticamente não caiu, né? Eu acho que tem muita gente que tá no Express Entry que tá falando assim, mas não cai o suficiente, né? Mas a gente teve aí 486 pontos. Mas a boa notícia aí dessa rodada é que a gente pôde observar que a quantidade de pessoas cadastradas no Express Entry é 222 mil pessoas. Mas isso é muito, cara. Não, é bastante gente, né? É bastante, 222 mil. Porém, comparado com o histórico disso, a gente está vendo que a gente teve um boom nos últimos anos, aí, né, quando veio a pandemia, muita gente se cadastrando no Express Entry, muita gente querendo sair do país delas e a quantidade de pessoas aumentando muito. E agora a gente começou a cair, porque eles também estão fazendo chamadas, né, grandes, e a gente está em número de um ano atrás. 220 mil pessoas, por volta de 220 mil pessoas, você vê que é um número assim, que deu uma boa queda. Então a fila da imigração tá andando. A fila da imigração está andando. Pelo menos ela não está inflacionando, né? Com a continua aumentando, de pessoas. né? Porque seria preocupante se você fala assim, nossa, por mais que eles estejam chamando aí quase 10 mil pessoas aí por mês, e o número continua aumentando, você fala assim, não tem uma luz no fim do túnel, né? Sim. Mas agora, pelo menos, você vê que a quantidade de pessoas cadastradas está caindo. Estabilizou o que era natural, o que era previsível de você se ver. Hoje é a estabilização, né? Porque a pandemia deu aquele boom, todo mundo queria se movimentar durante a pandemia. Eu vou pro Canadá, não sei o quê. Agora a impressão que dá é que a gente voltou à fase pré-pandêmica. E teve, assim, uma coisa mais estável. Não, e logo depois da pandemia, quando as coisas voltaram a abrir um pouco, a pessoa conseguia marcar. Então tem muita gente que às vezes não conseguiu se cadastrar antes, ficou com medo. E daí, vamos supor, não dá pra fazer teste de inglês, né? Então daí quando começou a abrir, a gente teve um boom de pessoas se cadastrando, porque a pessoa conseguiu fazer teste de inglês, conseguiu fazer a parte do ECA, de equivalência de diploma, tudo, né? Então, assim, o que a gente tá vendo agora tá se normalizando um pouco. É uma boa notícia, é uma notícia que até, de certa forma, a gente já estava prevendo isso, né? Mas, só antes da gente mover, nesse podcast a gente vai comentar algo que pode influenciar nisso. Na nota de corte. Principalmente na nota de corte. A gente vai comentar sobre isso. Caio, eu posso contar uma historinha rápida? Pode. Que eu achei muito interessante. Eu falei assim, eu vou comentar no podcast. O pessoal que está no Brasil, eles precisam saber disso a respeito do Canadá. A gente teve um problema no nosso portão da nossa garagem, a gente teve que chamar uma empresa para arrumar o portão. Né? E o meu sogro acabou aumentando a espessura do portão para, na hora que tiver menos 30... os carros não ficarem tremendo na garagem. Só menos 15 dentro da garagem. Ficar menos 15. É para segurar de menos 30 para menos 15, né? Então teve que chamar uma empresa, né? Eram 2 rapazes, um canadense e um ajudante dele, né? Detalhe, o ajudante dele não falava inglês. E aí a minha esposa foi lá conversar com eles, né? Sabe o que ela descobriu? Ele é refugiado da guerra da Ucrânia. Ele veio como refugiado, imagina, no meio da guerra, ele teve que sair de lá, né? Sim. Ele saiu da Ucrânia, se refugiou na Alemanha e da Alemanha ele conseguiu uma aplicação para vir aqui para o Canadá. Sim. Resumo da ópera, para você que está no Brasil. Ele não fala inglês, ele está aprendendo inglês, só que ele está de ajudante nessa empresa de portões de garagem, né? Ele já ganha mais do que na Ucrânia. Ganha mais do que E assim, teve muito refugiado da Ucrânia que veio para Alberta, para Calgary, porque
a região de Calgary é a que tem a maior concentração de ucranianos, né? Muitos anos, décadas atrás, teve uma grande quantidade de ucranianos que vieram para cá. Então você tem uma comunidade grande dos ucranianos aqui. Então você acha que ele tá assim, ele tá à vontade? Ele tá em casa. As comidas, deve ter supermercado os amigos, ucraniano, os amigos, tá tranquilo, né? Deve estar tranquilo. Então eu achei bastante interessante. Tem emprego já, né? Já tá empregado, tá trabalhando e tá ganhando mais do que ele ganhava na Ucrânia. Então eu acho que isso daí diz muito a respeito do Canadá. Sim. Né? Que às vezes o pessoal fala, será que compensa pro Canadá ou não? Eu acho que essa história ela já resume bem um cara que saiu da Ucrânia e tá feliz aqui e nem aprendeu inglês Nem ainda. aprendeu inglês, já tá com emprego. Caio, comenta do nosso amigo, nosso seguidor, Gil Gonçalves, que ele deu um rolê, eu gostaria de dar esse rolê que ele deu pelo Canadá. Você não gostaria de dar esse rolê? Eu gostaria. Rolê de 36 dias pelo Canadá. E deixa um comentário interessante, que eu acho que vai... tem muita gente numa situação parecida aí. O Gil Gonçalves, ele colocou: acabei de voltar de uma visita exploratória. Passei 36 dias no Canadá. Ficamos entre Vancouver e Montreal. Me apaixonei por Montreal, ele colocou. Um lugar bonito, né? Ele colocou: lugar incrível, mas minha esposa não está disposta a ficar longe dos pais, do irmão e do sobrinho. Dureza, ele colocou: dureza voltar ao Brasil e sentir o choque de realidade comparando ao Canadá. Daí ele colocou: desejo a todos que estão indo muito sucesso, aproveitem essa chance de viver nesse lugar tão maravilhoso. O Gil Gonçalves, ele tem nome de apresentador de TV, né? Bonito nome, né? Nome. Gil, a gente compreende a situação de vocês, a sua esposa, ela tem família no Brasil, né? E aquilo que a gente sempre comenta aqui, nunca deixe pro futuro, você não sabe como vai ser o futuro. Hoje tá tudo bem, vamos supor, hoje eu tenho 20 anos, eu moro na casa dos meus pais, os meus pais estão trabalhando, eles estão saudáveis, mas a hora que eu estiver perto dos meus 40, talvez eu tenha, assim como a esposa do Gil, ter que cuidar dos pais. Eu já não tenho mais opção, apesar de ter dinheiro e vontade, eu não tenho mais opção de poder sair do Brasil. E assim, esse é um comentário que aí, nos anos a gente viu com frequência. Às vezes a pessoa ela deixou às vezes para mais tarde, tá com 35, às vezes 40 anos, a pessoa fala assim: tá difícil de sair agora, porque agora meus pais estão dependendo de mim, ou eu ajudo, entendeu? Então assim, é mais difícil. Conforme você vai aguardando, você pode até falar assim: não, mas eu vou ter mais dinheiro, eu vou ter mais isso, eu posso vender minha casa no futuro. Só que você vai ter outras dificuldades que talvez agora você não está visualizando, você não está vivenciando. Então é por isso que a gente sempre falou: quanto mais cedo você executar o seu plano Canadá, melhor. Ou faz que nem a gente, pega uma faca, coloca na boca, sai correndo. O Caio veio para o Canadá em 2004, sem falar inglês, aprendeu inglês, conseguiu um emprego aqui, e aí eu vim nas mesmas condições, sem muito inglês, né, fazendo faculdade, sem pouco dinheiro. A gente trouxe os nossos pais para cá, os nossos pais vieram como estudante para cá, e a gente aplicou para a imigração dos nossos pais. Eles vieram para cá quando a gente ainda nem tinha conseguido a residência ainda. Tava para conseguir. Então a gente teve um momento que a nossa família inteira estava aqui. Temporário. Isso daí mas aí, sabe que... Aí, Caio, tá faltando um parafuso. Eu acho que aí tá faltando um parafuso na sua cabeça e na minha. Porque e na dos nossos pais também. Se vocês entraram, ó, aviso, para você que entrou agora na área VIP, a área VIP é um mundo à parte, tem muita coisa dentro da área VIP, mas tem um detalhe dentro da área VIP, é um extra da área VIP, que às vezes a pessoa na primeira semana da área VIP nem percebe que tem. Sim. Que é os 12 Passos para o Canadá. É um documentário que mostra a nossa trajetória para o Canadá e fala muito da nossa relação com os nossos pais e como que a gente conseguiu coordenar tudo isso e tá aqui no Canadá. Então, 12 Passos para o Canadá dentro da área VIP, está incluso na assinatura de todas as assinaturas da área VIP. Tem mais sobre essa loucura lá, né? Porque para você executar o plano Canadá, mesmo que você não faça isso que a gente fez, mas você tem que ter um nível assim de... Não vou dizer de loucura, mas você tem que... Não pode ter controle de tração ativado, você né? Você vai ter que largar a sua vida no Brasil, você vai ter que colocar tudo isso pra trás, sabe? É que negócio, às vezes você vai deixar, né? Quando eu vim pra cá, eu não sabia que meus pais iam vir mais tarde, né? Quando eu saí do Brasil, eu não sabia que o Guilherme iria vir, né? E já estou aqui há quase 20 anos. Então, assim, 1 ano e meio depois ele chegou, daí eu acho que deu um negócio nos nossos pais, falou assim: a gente não vai ficar só aqui, né? Porque pelo jeito eles não vão voltar. Sim, né? Então, assim, o Plano Canadá, ele vai exigir que você tenha esse... Às vezes você toma esse tipo de atitude, você vai sair, você vai deixar as coisas pra trás, você vai vender casa, às vezes você tem um emprego bom no Brasil. Quantas vezes que a gente já não... Quantos casos que a gente já não viu dentro da área VIP, ou até fora da área VIP, porque a pessoa tinha um baita emprego no Brasil. E a pessoa falou assim: você quer saber?
Eu não tô nem aí pra esse baita emprego que eu tenho no Brasil. Eu quero imigrar pro Canadá, entendeu? Então você tem que ter um nível desse risk taker, né? De você... Eu tenho um amigo que tem um baita emprego no Brasil, mas eles falam pra mim que eles só ficam trocando figurinha. Quanto maior o salário, parece que são as despesas e vira o seu dinheiro só gira. Pelo menos é o que os meus amigos falam a respeito de morar no Brasil e ter um bom emprego no Brasil. Caio, antes da gente falar das grandes mudanças e das tendências da imigração canadense, vamos ler o comentário do Vitor Mauad, ele é assinante da Aravip, ele mandou uma mensagem esses dias e vamos comentar em cima da mensagem dele, que é muito boa também. Porque e assim, a gente vai comentar inclusive sobre alguns novos segmentos de imigração que está por vir. A gente vai comentar ainda nesse podcast, que ainda não saiu ainda em notícias, nada, e a gente vai comentar aqui. O Vitor, então, ele colocou: olá, irmãos, tudo bom? Já faço parte da área VIP há bastante tempo e para quem tem dúvidas é ótima. Obrigado, Vitor. Obrigado, Vitor. E daí ele colocou: eu sou desenvolvedor front-end há 11 anos. Atualmente trabalho na IBM e minha noiva é biomédica com 6 anos de profissão. Estamos querendo ir para o interior e ela fazer um college na área de saúde. Ele colocou: ainda nos falta, o que eu acho que é muita gente também nessa situação, ele falou: ainda nos falta o inglês e dinheiro. Ele falou assim: mas isso a gente vai conseguir. Queria saber como está a área de biomedicina no Canadá, pessoas para trabalhar nessa área. Acompanho vocês há muitos anos. E como vocês já acertaram em praticamente tudo que vocês falaram esses anos todos. A confiança em vocês é 100%. Obrigado pelo conteúdo. E a gente vai falar mais sobre isso nesse podcast. A gente vai falar mais sobre tendência e futuro. É um Nostradamus, cara. É uma bola de cristal? Não é. É analisar o que está acontecendo. A gente sempre fez isso. Hoje, eu comentei com o Guilherme. Hoje de manhã eu estava pegando uns podcasts nossos de 2016, 2017. E tudo isso que está acontecendo aqui, 2018, 2019... Tudo isso está acontecendo com o trabalhador qualificado, lista de profissão, o interior, a gente já comentava, a gente já falava assim, a gente vê que a imigração está indo nessa direção. Custo de vida. Custo de vida. Quantos anos o pessoal ficou tirando sarro da gente quando a gente falava de custo de vida? Imagina que eu vou sair aqui de Vancouver, imagina que eu vou sair de Toronto, e hoje em dia ninguém quer ir para Vancouver e Toronto. Hoje em dia você pode falar a gente pode falar isso tranquilamente, que o que não falta é situações que comprovam aquilo que a gente estava falando. Bom, daí ele colocou: tá faltando dinheiro, tá faltando o inglês, e ele também trabalha na parte de desenvolvimento, né, área de TI, e a esposa na área médica, e ela quer vir fazer um college. Excelente esse plano, entendeu? O bom disso é que, aí que tá, Vitor, você tá na área de TI, você já pode começar a procurar por emprego, né, inclusive eu vou ler uma mensagem aqui depois muito interessante. Você já pode começar a procurar por emprego do Brasil, entendeu? Né, ele faz parte da área VIP. Na área VIP a gente tem toda essa plataforma de você criar o seu currículo, você ter, né, lista de empregadores. Dê uma olhada na parte de empregadores da nova ferramenta do Assist, que tem... A gente pegou as principais empresas de tecnologia nas principais cidades. São mais de 500 empresas só da área de tecnologia. Né? E assim, você pode tentar também uma transferência da IBM, né? Nunca se sabe, né? Você já chegou a ver essas possibilidades. E daí só a esposa vai vir... mesmo assim, você fala assim, não conseguiu um emprego, não deu certo, ou a gente ainda está mais, né, no início do Plano Canadá. Se ela vai vir fazer um college depois, excelente. A área de saúde, a gente está vendo que assim, qualquer província do Canadá hoje em dia está tendo uma demanda profissional de saúde. E aguarde que a gente vai passar uma notícia a respeito dessa pessoa para a área de saúde, uma novidade que vai ter, um programa, um segmento em breve. Numa província boa, muito boa. Numa província boa. Então assim, você está numa área boa, sua esposa está numa área boa, mantenha o plano. E assim, parece que você está realmente confiante de que a parte do inglês, a parte do dinheiro, não vai ser problema. E outra, com essas mudanças que a gente está vendo na imigração federal, no trabalhador qualificado, tudo esse negócio de fazer chamada baseada em profissão, o governo já demonstrou que vai fazer chamada baseada assim,
pessoal da área de TI, pessoal da área de saúde. Então, quanto mais rápido você conseguir o seu inglês, para você conseguir entrar na base de dados, de repente você consegue migrar até antes de você vir fazer um college aqui. Cara, até assim, voltando, você falou uma coisa importante. Ele tá pensando em vir fazer um college, talvez a esposa fazer college. Sim. Mas ele tá numa área em alta demanda que é desregulamentada. Sim. O plano A dele não seria primeiro entrar no Assist, no VIP Assist, e preparar o currículo e começar a aplicar para vaga de emprego na área dele ainda do Brasil? Sem dúvida, eu faria isso assim, sem dúvida. Pegar aquela lista de TI, faria um currículo, faria uma cover letter. Inclusive, a própria ferramenta te dá um link público do seu resume que você pode utilizar para mandar, deixar na bio do seu LinkedIn, do seu Instagram. Então, assim, começa a tirar para todos os lados. E mais um detalhe é que, se eles precisarem estudar inglês, na área VIP a gente tem curso de preparação para o IELTS e também de aprimoramento do inglês, que seria assim uma pré-IELTS. Eu ainda preciso aprimorar o meu inglês antes de preparar para o exame. Né? Isso está incluso na assinatura da área VIP, né? E se vocês decidirem fazer college, vamos supor, porque isso aí pode acontecer, Caio. Sim. Ele pode aplicar, não conseguir uma vaga do Brasil, ele falou assim, vamos para o plano B, vamos fazer um college, a esposa dele vai estudar no college, ele vai ter autorização para trabalhar, e aí abre o leque bastante, né? Sim, Nesse caso, a gente também oferece dentro da área VIP um serviço completo de orientação desde a matrícula, desde a busca da matrícula, do pagamento, para colleges em todo o Canadá. Então, Victor, esteja ciente que você tem esse serviço incluso na sua assinatura da área VIP. A gente está expandindo, a gente está contratando pessoas, a gente está expandindo essa parte de intercâmbio, de estudo no Canadá para ajudar cada vez mais os assinantes da área VIP é todo esse intermédio de a pessoa fazer matrícula, tudo, num college aqui, qualquer lugar do Canadá, né? Então a gente gostaria de desejar ao Victor e à esposa muito sucesso. E comente abaixo se tem algo que a gente deixou de comentar. Victor, comenta abaixo que a gente continua esse diálogo no próximo podcast. Sim. Agora, Caio, vamos falar, sabe por quê? A gente colocou um vídeo no ar, mas a gente não comentou ainda no podcast a respeito dessas grandes mudanças na imigração canadense. Então já vamos pular direto na grande mudança. Faz anos que a gente fala que a imigração ia segmentar por profissão. Sim. Porque isso já aconteceu no passado. A gente fica brincando com esse negócio de bola de cristal, mas a verdade é a seguinte, isso já aconteceu no passado, em 2013, 2014, as chamadas do sistema federal, do antigo sistema federal, já era por um bom tempo por profissão. Sim. Então o que aconteceu não tem nada de original agora. Não. Eles só voltaram uma ideia de 10 anos atrás. Não é isso? A diferença é que antes era um PDF, né? Eles colocavam lá no início lá do ano, no final do ano, para o próximo ano, o trabalhador qualificado vai incluir essas profissões. Né? Já teve lista com 25 profissões, já teve lista com 50 profissões. E só as pessoas naquelas profissões conseguiam aplicar para o trabalhador qualificado. Hoje em dia não é assim, hoje em dia é mais flexível. Mesmo que você não esteja nessa profissão, você pode colocar o seu cadastro no Express Entry. É tudo online hoje em dia, né? Em relação a 10 anos atrás. Né? Então, assim, é uma grande alteração que a gente antecipou com anos de antecedência, que a gente falava assim, o Express Entry, trabalhador qualificado, provavelmente vai ter uma segmentação por profissão. A gente falou isso diversas vezes em diversos podcasts. E o anúncio do governo, assim, para quem ainda não teve essa notícia, né? O anúncio do governo é que eles vão começar a chamar por profissões. E as profissões, os setores profissionais, não profissões, os setores profissionais são saúde, tecnologia, engenharia, matemática, trabalhador técnico, a parte de transporte, agricultura, indústria alimentícia, entre outras áreas. E também para quem tem um bom nível de francês. Né? Eles vão fazer chamadas específicas. Eles querem atrair pessoas que falam francês. Assim, a gente vai ter detalhes disso. Eles até colocaram que a gente vai ter detalhes disso em algumas semanas. E falou que provavelmente nesse meio do ano vai começar essas chamadas baseadas por profissão. Agora, voltando aqui, lembra no início do podcast que a gente estava comentando de nota de corte, chamada, quantidade de pessoas cadastradas? Vai ser interessante ver como que isso vai impactar, de repente, essa nota de corte. É lógico, se você faz chamada por profissão, dependendo da profissão, você vai ter, a nota de corte vai ser bem mais baixa do que a atual. Porém, ela vai ser de acordo com uma profissão específica. Por exemplo, TI, entendeu? A gente tá falando do Victor, né? Não é isso? TI, pode ser que caia a nota. Os profissionais de TI, eles eram profissionais até injustiçados nesse sistema do Express Entry, porque tem muito profissional de TI que a pessoa,
tem um autoconhecimento excelente, né? Programadores, tudo. Só que essa pessoa não obteve uma formação... Uma pós-graduação. Uma pós-graduação. Mestrado. Porque a área de TI ela não exige isso, né? Então essas pessoas elas não tinham uma pontuação alta. Muitas vezes não tinham pontuação alta no Express Entry. Então, assim, a gente sabe que o pessoal da área de TI vai se beneficiar com isso, né? Só que vai ser interessante ver como que isso... Porque eles vão começar a fazer... Qual vai ser a frequência de chamada que eles vão fazer? E quando eles fizerem uma chamada, vamos supor, a gente está tendo chamadas agora de 4.500 pessoas, 4.800 pessoas, às vezes pode ter até de 5.000 pessoas. Se você fizer uma chamada focada em profissão, você dificilmente vai fazer uma chamada grande como essa. Dificilmente você vai fazer, né, para todas as profissões com chamadas grandes assim. Provavelmente vão ser chamadas com um número mais reduzido. E dependendo da frequência que isso for feito, você vai... não aumentar, mas você vai diminuir a quantidade de pessoas que você chama, e isso vai o quê? Acumular a quantidade de pessoas cadastradas no Express Entry. Então, assim, vai ser interessante ver o impacto que isso vai ter na imigração, né? No Express Entry. Ver se eles vão simplesmente falar assim, não, a gente vai manter essas chamadas abertas, né, as chamadas que não tem uma profissão específica, então a gente vai manter isso da forma que tá, sei lá, a cada 2 semanas, e no meio disso a gente vai fazer algo. Aí isso vai ser bom, porque daí você vai baixar a nota de corte, né, geral também. Aí você vai chamar pessoas baseado na demanda econômica. Então, assim, vai ser interessante a gente ver nos próximos meses qual vai ser o impacto dessa mudança na imigração. Caio, tem um ponto importante sobre isso que você está falando. Se eu tiver numa dessas profissões, não seria interessante eu já considerar ter o meu perfil na base de dados? Inclusive, ou foi o quê? A dica que a gente deu pro Vitor. Falou assim, ele está na área de TI, tem experiência, trabalha na IBM. Tente conseguir o seu nível de inglês suficiente para você entrar na base de dados, porque a gente não sabe o que vai acontecer quando essas chamadas começarem a ser feitas, né? É aquela coisa que a gente sempre fala. Se você pode, tenha o seu perfil ativo no Express Entry, na base de dados. Né? Ainda mais agora se você tiver numa dessas profissões que eles vão chamar de forma segmentada. Né? Então eu tô realmente curioso para ver se eles vão... se isso vai ser algo esporádico. Sei lá, a cada 1 mês ou 2 meses eles fazem uma chamada baseada em profissão. Ou, assim, a frequência e a quantidade é o que vai definir, né? Muita coisa aí. Vamos aguardar e vamos ver, porque os próximos meses prometem, vai ter podcast sobre isso. Eu também estou curioso para saber, cara. Como que vão ser as chamadas, né? Quantas chamadas por profissão, e no meio você vai ter profissões gerais, todas as profissões. E assim, né? não dá pra nem pra gente fazer uma previsão muito certeira a respeito disso, né? Quantas chamadas ou quantas pessoas, porque o governo ele tá meio imprevisível. No mau sentido, né? No mau sentido, então, assim, vamos ver. O governo mudou muita regra, mudou muita coisa esse ano de uma vez só, e a gente está aguardando ver como que vai ficar, né? Todo esse sistema de imigração depois de toda uma pandemia, de tudo que aconteceu. Criou-se muitos programas de imigração. Né? Você pega, né, o programa do rural, o agri-food. Então, aquele negócio, hoje em dia você tendo você poder selecionar pessoas na base de dados, selecionar por profissão, qual que é, assim, um valor tão grande você ter um agri-food ou você ter um programa rural? Você podia fazer uma chamada para uma cidade do interior do Canadá. Hoje a gente só vai chamar quem mora em Airdrie, onde é a minha cidade. Hoje vai ser chamadas para as pessoas que querem morar em Airdrie. Sim. Então, assim, eu acho que o governo... Acho que tem muita coisa. E assim, sem contar que tem o boato daquela nova categoria, o municipal. Mais um programa de imigração. Assim, tomara que não tenha, porque não precisa. Não precisa, já está muito aberto, já está muito flexível. O Canadá já está com as portas escancaradas para os imigrantes, não precisa de mais um programa. Né? É excesso de burocracia. Excesso de burocracia, inflando muito o governo. Acho que não precisa disso. Você tem um sistema que é eficiente, que é o Express Entry, porque a parte que não foi eficiente do Express Entry não foi nem culpa do sistema, foi culpa do próprio governo. Que aprovou muita gente de uma vez só durante a pandemia e depois teve que lidar com a fila, né? Foi um erro do próprio governo, né? Que agora eles estão meio que corrigindo. Mas ainda tem 2 milhões de pessoas num backlog da imigração.
Então, assim, Se eu quisesse vir para o Canadá, eu não ficaria dependendo do governo federal aqui do Canadá, não. Eu viria fazer um college numa província aqui no Canadá. Eu viria para Alberta, eu iria para o interior de British Columbia, eu iria para o Atlântico, eu iria para o interior de Ontário fazer um college. Eu não ficaria dependendo do sistema federal, não. Não. Mas sim, opção que não falta. Caio, vamos, antes da gente falar sobre as tendências que a gente, ou algumas visualizações nossas a respeito do que ainda está para acontecer. Vamos ler o comentário do nosso amigo Washington Dias, cara? O Washington Dias, ele colocou assim uma dica excelente aqui para todo mundo. E assim, eu acho que esse é o tipo do modo que você deve estar no Plano Canadá. Ele colocou assim: sou da área de TI e consegui uma vaga no Lethbridge College. Lethbridge College é um college que tem aqui numa cidade que fica entre Calgary e os Estados Unidos, uma cidade de mais ou menos 100 mil habitantes no interior aqui da província de Alberta. Daí ele colocou: ainda estou aguardando o visto sair, mas se tudo der certo eu chego em agosto desse ano com minha esposa, que é veterinária. Daí ele colocou: não pretendo esperar o college terminar para tentar emigrar. Excelente. É exatamente isso. Aquilo que a gente fala há anos, tente emigrar o mais rápido, solucione o problema o mais rápido possível. Não é porque você vai vir para um college de 2 anos, depois você vai pegar um post-graduation, uma permissão de trabalho por 3 anos, que você vai falar assim: você quer saber, eu tenho 5 anos, não tem por que ter pressa. Não, a gente tem que falar assim: resolva o seu plano no Canadá com pressa. É o método Mike Tyson, você tenta ganhar a luta no primeiro round. Todas as vezes que o Mike Tyson levou pro terceiro, quarto round, complicou para ele. Complicou. Daí ele colocou: vou fazer o IELTS novamente e abrir meu perfil no X-Presenter porque talvez eu seja chamado nesse novo modelo de profissão. Também, entendeu? ótimo. Porque muita gente numa situação dessa chegaria e fala assim: não, eu não vou me preocupar tanto com isso agora. Eu vou, eu tô indo fazer um college e tal. Não, ele falou: você quer saber? Eu vou fazer o IELTS de novo, tentar uma nota maior porque vai que eu sou chamado aí, né? Daí ele colocou: além disso, vou tentar me candidatar a vagas de emprego na área de TI, pois eu tenho 8 anos de experiência. Daí ele colocou: essa é uma estratégia válida se ele mudar tudo, o visto, se ele conseguir uma oferta de emprego. Tudo é válido, fazendo dentro da lei e fazendo sem afobação. Se você consegue, se você está aqui como estudante, você consegue uma oferta de trabalho, você consegue migrar ou se qualificar para um programa provincial, você não precisa necessariamente terminar. Isso é uma pergunta que a gente recebeu já frequência nos últimos anos. Fala assim: se eu receber uma oferta de emprego, vamos supor, eu estou fazendo um college no Canadá, recebi uma oferta de emprego, eu posso largar do college? Desde que você largue de uma forma assim... Legal. Você transite de um visto para o outro de forma legal. Você faça as coisas com segurança. Não, eu já consegui isso aqui, sabe? Já está finalizado esse processo, então agora eu posso deixar o college, eu termino depois, ou eu tranco. O que você não pode fazer é falar assim: não, eu acho que eu vou conseguir, deixa eu trancar agora, eu vou tentar, sabe? Isso daí, faça as coisas com calma. Você só termina o relacionamento quando você já tá com outro namorada, outro namorado? É isso, cara? É isso que você tá dizendo? É isso que você tá dizendo, cara? No Plano Canadá seria essa a estratégia. É uma corrida de bastão, né? Você me passa o bastão, aí eu saio... Outra possibilidade seria minha esposa conseguir um emprego também, né? E emigrar através do Canadian Experience. Daí ele colocou assim: vejo que o Canadá dá muitas possibilidades para que a gente possa emigrar. Então é bom a gente atirar para todos os lados e agarrar as oportunidades. Parabéns novamente pelo trabalho, vocês me inspiram, inspiram muita gente a buscar uma vida melhor. Washington, muito obrigado. E é exatamente isso. O Washington, ele não tá com onde que a gente comentou? A gente comentou diversas vezes, mas recentemente a gente comentou, acho que foi no podcast com o Joel, do To Canada, que a gente falou assim: você não pode entrar no Plano Canadá, sabe, com medo, receio. Jogar pra empatar. Ou você entrar com aquele sentimento de vítima. Não, eu sou um brasileiro tentando ir pro Canadá, ou vamos ver se o Canadá vai dar oportunidade pra mim. O Washington tá falando assim: o que não falta é oportunidade. Eu vou tentar isso, eu vou tentar aquilo. Eu vou pegar uma. E eu vou pegar uma delas. Uma dessas oportunidades vai ser minha. Entendeu? Você entrar no Plano Canadá de peito estufado, fala assim: não vou me... né? 2 atacantes, 2 laterais correndo por fora, né? E a gente, sabe, eu falo isso porque a gente vê pessoas executando o Plano Canadá e a pessoa, ela tá, sabe, jogando recuada. Com o freio de mão puxado. Sabe, jogando assim, sabe, a pessoa não tá confiante, né?
sabe, em fazer as coisas, ir atrás das coisas, ou tá procurando desculpa pra justificar, ou o problema é a burocracia do Canadá, ou o problema é o inglês, ou o problema é o frio. É que eu não consigo, é o frio, ou o problema é que eu não consigo achar apartamento nessa cidade. Que é um absurdo, sabe? Isso, né? Então, assim, essa atitude do Washington, eu acho, é a atitude necessária que você precisa para rodar o Plano Canadá. O Washington também, ele disse que a gente inspirou ele, mas esse comentário do Washington é inspirador também, né? Então, até a mensagem aqui é do Gesiel, que a gente, né, tava para comentar, ele falou assim, é engraçado ver que o pessoal reclama, e é sempre a mesma coisa. Ou é a profissão que não tá na lista, ou é o dinheiro que tá curto, ou é a língua que é uma barreira, mas quem entender que precisa se adaptar e correr atrás para superar essas barreiras, mais cedo ou mais tarde vai colher bons frutos. Caio, é exatamente isso. Quando o meu cabelo começar a crescer, eu vou começar a estudar inglês. Já falei com a minha esposa. Já falou com a sua esposa. Assim começar a crescer, eu começo a estudar inglês. Não é mais ou menos isso? Vamos aguardar. Vamos aguardar. Você criou a desculpa perfeita, né? Você nunca vai, né, sair do papel o Plano Canadá. Caio, agora sem querer te cortar, mas foi quanto que foi? 2017, 2018, eu tinha postado acho que um meme no meu Instagram ou no Twitter, que era uma caveira sentada numa cadeira, assim, numa mesa, assim, aguardando o meu perfil ideal, sabe? Pra executar o Plano do Canadá. É uma caveira sentada. É isso, você nunca vai ter o perfil ideal, você sempre vai estar correndo atrás de alguma coisa, você sempre vai estar melhorando alguma coisa, ou economizar um dinheiro, né, economizar mais dinheiro, ou melhorar o seu inglês. Então, assim, não vai ter um momento ideal para você executar o Plano no Canadá. Né? E o tempo vai passando. Vai passando. Cada dia que eu acordo tem uma dor nova, cara. Tem uma dorzinha nova, um nervinho que pinça aqui, que pinça ali. É impressionante, né? O tempo passa rápido. Caio, vamos agora para fechar. Vamos passar rápido tendências. Tendências para o futuro. Para fechar. Tem coisa nova chegando aí. Vamos falar sobre tendência? Vamos. A primeira tendência é aquilo que anos atrás era uma piada e hoje em dia já é uma realidade e está quase sendo um lugar que é desejável. Sim. Que é a província de Alberta. Alberta vai ser um dos principais destinos, já está sendo, mas vai ser assim um dos principais lugares desejados por brasileiros, vai ser Calgary, aqui em Alberta. Não só para... E a gente já está vendo acontecer, não só para brasileiros, como também para os próprios canadenses que já moram no Canadá, que moveram para Alberta em números recordes. Né, devido aqui a toda a qualidade de vida, a economia da província. Imposto baixo. Custo de vida comparado ao Canadá baixo. Salário alto. Empresas vindo para cá. A gente teve eleição aqui em Alberta e a candidata que ganhou falou assim, ó, vou baixar mais o imposto para mais empresa vir para cá. É isso que o imigrante precisa. É de emprego, é de empresa vindo para cá, gerando emprego, e aí você consegue imigrar, você consegue ter uma vida boa, né? A fórmula é simples, se você for ver, né, cara? Então, assim, Alberta vai aí continuar sendo aí nos próximos anos um dos principais destinos. E assim, até o pessoal que tirava sarro do clima de Alberta, o pessoal fala assim, até que não é tão frio, né? Que não é tão frio, a casinha é quente dentro, né? Eu acho que eu vou pra lá. Porque o ponto, assim, se você chegou, né, é que Alberta tem das províncias, né, principais, populares, Alberta é que tem o clima, o inverno mais extremo em termos de temperatura. Né? Então, assim, Alberta sempre foi meio que a piada do inverno. Você sabia que só tem 2 estações em Alberta? Né? Inverno e construção. Porque quando não tá muito frio, o pessoal começa a construir. É absurdo a quantidade de construção que a gente tá vendo agora, né? Eles estão reformando a avenida, eles estão mudando o meio-fio, casas estão surgindo, parece que da terra, parece que a casa sai da terra, assim, né? É impressionante. Sai do basement. Sai do basement. E falando sobre Alberta, tem uma notícia que a gente vai colocar na descrição, que Alberta é hoje um dos melhores lugares para você procurar emprego se você é motorista de caminhão. O segundo principal do Canadá e com o melhor salário para truck drivers. Daí tem uma outra notícia interessante de Alberta, que em breve, notícia quente essa, nova, Alberta, se você não sabe onde fica Alberta fica nos lugares mais bonitos do mundo. Né? Fica nas montanhas canadenses. A gente tem as montanhas rochosas com os lugares maravilhosos aqui. E o setor de turismo aqui em Alberta ele é muito forte, devido, né? Tem muita gente de todos os lugares do mundo que vem visitar os lagos azuis, as montanhas. É azul mesmo ou é Photoshop? Não é Photoshop. É azul mesmo. Quando você falava isso, vamos por 10 anos atrás, as pessoas falavam, não, é Photoshop. A revista Só que mudou, agora né? tem tanto vídeo, tem tanto não sei o que a pessoa fala, não é Photoshop. É azul mesmo, né? É azul mesmo.
Então, a Alberta colocou recentemente que, né, devido à pandemia, tudo, e o que, que eles vão fazer agora? Eles estão desenvolvendo uma categoria de imigração, que eles chamam de stream, mas vamos chamar de categoria, é destinada para o pessoal da área de hotelaria e turismo, entendeu? Em breve a gente vai ter mais novidade a respeito disso, que eles vão ter algo dedicado para o pessoal, que eles colocar aqui nos próximos meses, vai ter algo que vai ser feito através do Alberta Express Entry, para o pessoal dessa área. Uma outra notícia também vai ter algo dedicado para o pessoal da área de saúde, que eles vão. O que eles vão fazer? E a parte interessante da notícia, que a gente estava até conversando antes, é que eles vão pegar o Alberta Express Entry, né, que é a forma que a Alberta seleciona os candidatos, eles vão pegar a cota que eles utilizam para chamar candidatos de imigração aí, eles falam que 30% desse pessoal vai ser da área de saúde. 1/3 praticamente. Então, assim, eles vão realmente, né, sem querer voltar a essa questão de eleição ou não, que a Alberta quer realmente melhorar o sistema de saúde aqui, e eles já fizeram recentemente, a gente até colocou uma notícia aqui, essa parte de enfermar, os enfermeiros, eles estão facilitando que enfermeiros que têm uma educação estrangeira, experiência estrangeira, consigam entrar de uma forma mais rápida aqui, e também eles estão conseguindo bater recorde nesse cadastro de enfermeiros internacionais aqui em Alberta, e também agora eles vão dedicar quase 1/3 dessa cota para trazer pessoal da área de saúde. Então fica também a dica para quem está na área de saúde, a gente até comentou mais antes nesse podcast. Posso falar de uma outra tendência, cara? Pode. Tendência, isso é uma coisa que a gente está vendo cada vez mais. Na verdade, cada vez menos a gente tem famílias com filhos querendo ir para Vancouver e Toronto. Sim, Há 5, 10 anos atrás, todo mundo ia para Toronto e Vancouver. Família com filho. Hoje em dia, cada vez menos a gente está recebendo mensagens de famílias querendo ir para essas duas cidades. Porque o custo de vida é muito alto. E que é uma boa notícia, né? Eu acho que é uma... As pessoas estão se atentando para isso. É uma boa notícia ver que as pessoas estão realmente falando assim, nossa, então quer dizer que se eu precisar alugar uma casa em Vancouver para minha família, uma casa de 3 quartos, 4 quartos, quer dizer que eu vou ter que pagar 5 mil, 6 mil de aluguel? Eu falo, não. Eu vou não faz sentido, lugar. Não faz sentido. Eu economizei em real. Como que eu vou pagar isso? Né? Mesmo que você esteja aqui ganhando em dólar, você vai ver que não compensa. Né? Outra tendência que a gente está vendo muito é que as pessoas estão muito bem informadas a respeito de Plano Canadá. Anos atrás, existia uma falta de informação. Aí teve um excesso de informação. No meio desse excesso de informação, tinha muita informação questionável ou errada, que beirava a ilegalidade, e o que a gente está vendo agora, dá para dizer, é uma maturidade desse assunto Plano Canadá, né? As pessoas não caem mais em falsas promessas. Algumas caem, né? Mas assim, reduziu bastante, né? A gente vê pelo nível de perguntas, né? Por exemplo, vou ir para o Canadá sem falar inglês, né? Você vê que hoje as pessoas estão muito atentas a respeito disso, né? Então a gente está vendo assim uma maturidade das informações sobre o Plano Canadá. Algumas ainda caem em falsas promessas, mas é uma minoria. Sim. Eu acho que cada vez mais o mercado vai ficar maduro com relação a isso, né? Eu acho que a pessoa, se você está no Brasil, está comprometido no Plano Canadá, você tem que fazer a sua lição de casa, entendeu? Você tem que pesquisar, você tem que ver se a informação bate, né? Eu acho que até quando foi semana passada a gente recebeu um direct no Instagram, a pessoa falou assim, eu vi que tal pessoa tá prometendo isso, prometendo aquilo, né? E você vê que fala assim, não sabe? Então a pessoa, ela conseguiu identificar que aquilo era picaretagem. Aí você responde e fala assim, eu realmente estava pensando isso. Daí ela falou assim, realmente é isso que eu estava pensando. Obrigado. Então assim, você vê que algumas pessoas já estão com o alerta ligado, fala assim, como que é? A esmola está muito grande, né? Como que fala em português? A esmola é muito para pouco, né? Sim, Agora, assim, para fechar, assim, mais a médio prazo, a gente está vivendo um dos melhores momentos da imigração. Em termos de volume, a gente está no ápice de imigração. Em termos de número de programas, que a gente está até criticando aqui, né? A gente está no ápice. Caio, você não acha que seria uma previsão a médio e longo prazo possível de que a imigração ela vai ter uma volta de uma imigração mais restrita? Daqui 2, 3 anos? Você deu até, quando a gente estava conversando antes de gravar, você deu um exemplo bom, né? Você pega a província de Quebec. Quebec tinha uma imigração que era super flexível.
Era exame de urina só. Não, brincadeira. Era quase isso. Porque você não precisava falar francês. A gente tá falando assim de muitos anos atrás. Não precisava falar francês para imigrar via Quebec. E daí Quebec, o que fez? Né, com toda essa abertura, Quebec viu que não teve nada de benefício para eles. Assim, por dois motivos. Que tinha muita gente que imigrava para Quebec, utilizava Quebec para entrar no Canadá e depois saía de Quebec. Alô Atlântico. É o cantor de churrascaria, é o famoso cantor de churrascaria, né? Alô Atlântico. É a província cantora de churrascaria. Então acontecia isso. E o Quebec é a província que, né, quer falar francês, quer continuar a tradição do francês, e muita gente imigrava e não falava francês. Então, assim, o Quebec viu e falou assim: não pode, isso não está funcionando. Daí mudaram completamente. Fecharam. Né? E teve essa montanha-russa nos últimos anos aí de abre, fecha, diminui, aumenta, coloca a regra aqui. Né? O que a gente está vendo agora é que eles estão dando uma apertada na parte do francês. O Quebec, né? Eles estão flexibilizando em outro ponto, mas apertando a parte do francês. É lógico, na imigração canadense, não só que, né, a gente vai sempre ver isso acontecer, esse elástico, né? Uma hora você abre mais, experimenta, aí você vê os resultados e fecha. Porque o resultado demora anos para você ver. Tem governo que não consegue ver, nem depois de anos consegue ver o resultado, na verdade. Exatamente. Então, assim, Quebec passou por isso. E a gente está vendo a imigração federal também dando essa esticada no elástico agora. Vai começar a dar uma contraída? Não sei. Quanto tempo vai demorar isso? A gente tem eleição daqui 2 anos aqui, né? Pode ser que o próximo governo deu uma apertada. Ou essa questão de profissão no Express Entry, pode ser que deu também uma fechada. Vamos ver como é que eles vão fazer isso. Mas a tendência é que a gente comece a ver, porque já abriu bastante. Você tem programa para tudo quanto é tipo de perfil. Perfil, profissão, região, cidade, província, você tem tudo, né? flexibiliza no inglês, flexibiliza isso, aquilo. Então, assim, dificilmente a gente vai ver uma esticada ainda maior. Porque se esticar muito, o elástico arrebenta, né? Porque as pessoas vêm para o Canadá porque tem emprego, né? Porque a economia é forte, né? Então você tem que balancear a imigração, uma imigração qualificada, com um mercado de trabalho que continua forte, né? Sim, são 2 lados da questão, né? Então, assim, vai ser interessante. Para fechar esse podcast, eu acho que essa é a mensagem, né? O que a gente está vendo é que nós estamos no ápice da imigração canadense. Se você está aí no Brasil reclamando ou falando assim, não consigo ir para o Canadá por causa que eu não tenho inglês, por causa que eu não tenho qualificação, por causa que eu não tenho experiência de trabalho, etc, etc, ou que o Canadá está frio, quando esquentar eu vou para o Canadá. Não, eu estou brincando, eu estou exagerando, né? Se você está falando isso, esteja ciente de que você está desistindo ou está colocando uma pausa no Plano Canadá nos melhores momentos, ou se não o melhor momento da imigração canadense. E do mercado de trabalho, né? Sim, é impressionante como as empresas estão contratando aqui, né? Sim. Então, assim, fica a dica, né? Não demore muito para executar o seu Plano Canadá. Assim, não é nem por esse negócio, mas a gente não está falando que a imigração vai acabar. Não. É até pela sua própria idade. Quanto antes você executar, melhor. E, assim, aproveite o momento, porque a imigração, a gente já faz isso faz 20 anos. A imigração, a gente está passando pelo momento mais flexível da imigração. Então é o seguinte, tem agora Dia dos Namorados. Tem Dia dos Namorados. Compra uma flor pro seu marido ou pro sua esposa e coloca uma bandeirinha do Canadá. Esse vai ser o começo do Plano Canadá. Você coloca uma bandeirinha do Canadá, ela vai perguntar o que é isso. Eu vou mostrar um canal para vocês do Irmãos Prezia. Sim. E eu vou explicar para vocês o que é o Plano Canadá. Boa dica. Então você dá a flor e divulga o nosso canal. O que você acha disso, cara? Adorei a ideia. Você gostou? Gostei, muito boa. Então é Happy Valentine's Day. Aqui o pessoal fala Happy Valentine's Day, né? No Brasil é Feliz Dia dos Namorados. Feliz Dia dos Namorados. Então é isso? É isso. A gente se vê então no próximo. Tenha uma ótima semana. Tchau, tchau.